Fala, pessoal. Eu sim. Olha, eu sem fone de ouvido. Fala, pessoal, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Hoje nós vamos falar de um tema que é polêmico, mas estamos aqui para causar, na verdade. Ser pai ou mãe de pessoa com deficiência é um saco. Como a romantização da deficiência hoje no Brasil prejudica o próprio deficiente e o deficiente a conseguir os seus direitos. Nós vamos falar disso um pouco. Bom, para você que está vendo esse vídeo no YouTube, se inscreve no canal, dá aquele like, compartilha o vídeo, porque é muito importante para nós. É muito importante que mais pessoas com deficiências vejam conteúdo de qualidade. E para você que está nos vendo agora a live ao vivo, vai chegando, dá aquele like, marca quem você acha que precisa desse conteúdo, compartilha lá no grupo de família e bora lá começar. Bom, gente, eu só vou compartilhar aqui nos grupos de WhatsApp e aí a gente já começa aqui a live. Tava com saudade de vocês. E aí, gente? Comenta aí quem tá chegando e como é que foi as festas de fim de ano. Para quem eu não vi, feliz ano novo. Que Deus abençoe a todos, que nós tenhamos, todos nós, um feliz ano novo e que seja muito melhor do que o ano passado, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui nos grupos do WhatsApp e aí a gente já começa. 2023 com muitas novidades, hein, gente? Espero que todos tenham muitas novidades na vida pessoal, profissional, de todos nós. O povo acha que por que eu não respondo com facilidade aqui as coisas? Vocês não sabem quantos grupos eu tenho que dar conta aqui do adequando. Se soubesse. Tá, deixa eu terminar aqui. Vai, gente, vai falando aqui. Como é que foi o ano de vocês enquanto eu compartilho aqui nos grupos de WhatsApp. Deixa eu terminar aqui. Tô destreinado. Tô destreinado. Grupos. Tinha que ter uma ferramenta que a gente fizesse uma vez só de trabalho, disparasse para todos os grupos. Bom, gente, agora vai, bora lá. Bora começar. Bom, a gente vai de fato hoje, eu vou fazer um pouco diferente, tá? Eu sei que não é uma coisa muito comum as pessoas baterem, mas a gente tem que jogar a verdade aí até para eu acho que a minha obrigação aqui falando com vocês é fazerem vocês estimularem de alguma forma a pensar e tirarem as suas próprias conclusões. Então, eu decidi aí falar o quanto é ruim essa romantização da deficiência e o tema de hoje é exatamente isso. É um saco ter um deficiente em casa, ser pai, mãe de deficiente, ou ser um deficiente, né? Eu sempre falo isso aqui em live aqui com vocês, eu comento isso com vocês, mas a gente vai tentar aqui transformar isso em conteúdo. Eu tive que quebrar um pouco a cabeça para transformar isso em conteúdo, mas eu consegui fazer algumas ligações e vou demonstrar para vocês como
a romantização da deficiência prejudica nós, no universo PCD, pai, mãe, o deficiente, aqueles que orbitam o universo da pessoa com deficiência, até conseguirem os seus direitos, até, eventualmente, terem uma vida aí mais independente, mais autônoma, que, na verdade, é o que deveria todos nós, no universo PCD, que hoje somos mais de 50 milhões de pessoas, estamos aí beirando, segundo os dados do IBGE, oficialmente, somos 45, mas esses dados aí estão defasados, são de mais de quase 12 anos atrás. Eu, pelas minhas contas de todos os grupos, hoje somos 9 grupos de pessoas com deficiência. Para quem não sabe, os 9 grupos de pessoas com deficiência, eu vou mostrar aqui para vocês quem são, né? Vou até mostrar aqui para vocês quais são os 9 grupos de pessoas com deficiência. Deixa eu abrir aqui e compartilhar a tela com vocês. Boa noite aí para quem está chegando, para a Fabi, Solange, Elaine, Vanusa, Rosalina, Kaique, entre outros aí que estão chegando. Quais são os grupos hoje de deficientes no Brasil que a gente pode considerar pessoas com deficiência, né? São deficientes, vamos colocar maior aqui, para a gente começar o conteúdo de fato, né? Vocês está bom? Vou colocar maior aqui, né? Quem compõe, né? Vamos pôr assim, ó. Quem são as PCDs, né? As PCDs no Brasil. Quem são? São deficientes físicos, deficiente intelectual, deficiente auditivo, deficiente visual, tá certo. Visual, deficiente. Aqui são os que a gente mais conhece, né? Esses 4 grupos aqui são os que a gente mais conhece, né? Agora vamos fazer aqui de subgrupos. Quais são? Compõem, né? Que são mobilidade reduzida. Mobilidade reduzida. Fazem parte da LBI também. Mobilidade reduzida. Para quem não sabe. Obesos. Obesidade. Mulher gestante e lactante. Eu vou explicar um por um, mais ou menos, para que vocês saibam, tá? Deixa eu ver quais eu estou escrevendo. Deixa eu ver. Deficiente físico, visual, intelectual. Ixi, eu estou esquecendo algum. Se eu esqueci algum, me falem aí. Eu estou esquecendo algum. Deixa eu ver. Deficiente físico, intelectual, visual. Ah, tá. Que aqui tem outras questões. 6. Aqui tem as deficiências invisíveis. Eu vou explicar, né? Deficiências invisíveis. Que eu vou explicar. E é basicamente essas. São obesidade, lactante. Como assim? Como eu esqueci, né? Faltou os idosos. Bom, esses são os grupos, basicamente, que compõem o que é deficiente no Brasil e mobilidade reduzida. Esses grupos aqui dão um total de 50 milhões de pessoas. Isso, para que vocês tenham uma ideia, é 1/4
da população brasileira atual. Então é isso que a gente está falando, tá bom? Quem são os deficientes físicos? São todas as pessoas, aqui eu não vou ficar escrevendo, porque aqui é só um en passant, só para vocês saberem, tá? São todas as pessoas que, de alguma forma, têm algum tipo de limitação biomecânica, tá? Nos membros, tá bom? Então, entendam isso, tá bom? São aqueles que têm deficiência biomecânica. Então, tudo é relacionado, se a gente for fazer uma correlação na medicina, são todas as pessoas que têm alguma correlação ortopédica, né? Então, de membro, coluna, membros todos, superiores e inferiores, né? Então, pernas, braços, pés, colunas e etc. Tudo que tiver uma limitação biomecânica no corpo, tá? É considerado deficiente físico. Deficiente intelectual. O que é deficiente intelectual, Tchau? Deficiente... é verdade, deficiências múltiplas também, né? As deficiências intelectuais, basicamente, são aquelas deficiências intelectuais severas, tá? Aqui eu não estou colocando, apesar de estar classificado hoje o autismo em deficiência intelectual, eu vou explicar para vocês que o autismo, tecnicamente falando, é uma patologia neuropsicológica, tá? Mas eu ensino vocês aqui, inclusive quem é atendido por mim, hoje em dia tem até gente aqui que é atendido por mim, está aqui, eu ensino vocês a colocarem em documentos e etc., que autismo é DI. Mas eu quero dizer para vocês que tecnicamente deficiência intelectual, mais de uma forma mais técnica, mais acadêmica, vamos por assim, deficiência intelectual é aquelas patologias que de alguma forma têm algum impacto neurológico físico, tá? No cérebro, tá bom? Que aquelas mais graves, aquelas que de alguma forma impedem o desenvolvimento pleno neurológico, tá? Deficiência auditiva é ou total ou parcial. Aqui na deficiência auditiva e na deficiência visual é todas as mesmas questões, tá? É deficiência auditiva parcial ou não, porque hoje em dia tanto deficiência auditiva como visual é considerado pessoa com deficiência, o monocular e o auditivo parcial também. Então, aqui é o total e o parcial. Para quem não sabe qual é a diferença de um ou outro, é aquele que nasce, né? O total é o que nasce com a deficiência total, que não enxerga ou não ouve, e o parcial é aquele que nasce ou adquire ao longo do tempo, mas não perde todas as questões dentro de um critério clínico, tá? Os critérios clínicos aqui de auditivo e visual são a mesma coisa. Vocês precisam ouvir ou ver em termos de proporção 20%, ou ouvir 20%, ou ver 20% em termos de olho e ouvido. As deficiências invisíveis aqui, gente, é um grupo à parte, porque aqui vão muitas das questões. Aqui são basicamente as deficiências neuropsicológicas, tá? Neuropsicológicas. E são as doenças que podem dar uma limitação, que dão uma limitação social, tá? As deficiências neuropsicológicas, as invisíveis, qual é a principal característica dela? Ela dá uma limitação social, ela impede que a pessoa que tem uma deficiência neuropsicológica, ela tenha a condição plena do neurológico dela, ela não tem nenhum problema patológico bioquímico, tá? Porém, o comportamento dela impede que ela tenha uma plena igualdade com os demais no ambiente social. E aqui entra autismo, entra graus de ansiedade, graus de bipolaridade, depressão, borderline, entre diversas outras, tá? Entre diversas outras. Eu posso ficar aqui enumerando vários, tá? Porque aí é aquela questão, eu até falo para vocês, para mim, CID
é uma droga, porque CID não determina a deficiência, tá? Vai depender muito da condição. E bem lembrado aqui pela Solange, aqui também tem o grupo de deficiência múltiplas, mas aí deficiências múltiplas tem a estar ligado à questão de deficiências associadas, né? Mobilidade reduzida é obesidade, gestante, lactante e idosos, tá? Tudo isso, de alguma forma, em algum momento, só todos esses grupos, de alguma forma, são pessoas com deficiência. Aqui eu esqueci, inclusive, que são as doenças, eu esqueci que tem um grupo aqui, doenças raras, tá? Como câncer, etc., também cai aqui em alguns outros casos, tá? Então, tem algumas outras doenças aí que também são consideradas pessoas com deficiência. Dito isso, hoje em dia a gente tem aí, né, deixa eu voltar aqui, depois eu volto para cá. Dito isso, hoje em dia a gente tem por conta de like, e aí eu vou bater mesmo, vou até colocar minha cara aqui, eu vou bater mesmo. Se quiser vir aqui no Face, no Insta, no YouTube e me xingar, pode ficar à vontade. Marcar a gente, pode me xingar, pode ficar à vontade. Hoje em dia, atrás de querer like, querer viralização, querer ser famoso, querer virar youtuber, querer virar influencer, hoje existe uma romantização da deficiência. Hoje as pessoas expõem a deficiência como uma coisa boa, tá? E tudo isso que eu estou mostrando a vocês, por que eu resolvi enumerar as questões? Para vocês verem que qualquer pessoa que ou convive com patologias dessas, ou pertencem a esses grupos, não é bom, não é bom. Então a romantização de falar que ser mãe de PCD, ser PCD, que é legal, que é uma bênção na vida, que foi Jesus, que foi Deus, e etc., que é maravilhoso. É maravilhoso caramba, tá? É maravilhoso caramba. Dá like, faz viralizar, dá coraçãozinho, mas não é bom. É horrível, tá? Você tem as questões que eu vou enumerar aqui para vocês verem. Por que eu estou fazendo em PDF? Só para vocês terem a consciência do quanto é ruim, tá? Só para vocês terem uma noção. Agora eu vou enumerar aqui as coisas que a pessoa com deficiência, ou o pai, a mãe de deficiente, passa a partir do momento que nós somos pessoas com deficiências, ou as pessoas são pais e mães de pessoas com deficiência. A gente tem que ter quais as barreiras que a gente convive diariamente, né? Barreiras que convivemos no dia a dia. Isso aqui não é um achismo, tá? Isso é verdade. Então, assim, vocês aí que estão, eu tenho certeza, eu quero até convidá-los a dar depoimentos, né? Porque, assim, quais são as barreiras que a gente pode chamar aqui de perrengues, né? A gente pode falar aqui. Quais são? É o preconceito. É a falta de conhecimento do direito. Falta de informação. Má qualidade no atendimento. E eu estou enumerando aqui, vocês podem me ajudar. O que eu esqueci aqui que a gente passa no dia a dia, vocês podem falar aqui que eu coloco aqui. Eu vou até olhar. Eu estou colocando aqui, eu estou enumerando aqui, mas vocês podem até
me ajudar aqui. Se eu esqueci alguma coisa, má qualidade no no atendimento à saúde, na saúde. Me ajudem aí, se eu esquecer alguma coisa, vocês me avisem. É, má formação do agente público para nos atender. Só eu, enumerei 5 aqui, ó. 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4. E aí eu quero colocar aqui para vocês, coloquem aí se eu esqueci alguma coisa, se a gente passa alguma coisa que eu esqueci aqui. Alguma coisa que vocês passam, que vocês veem, que vocês passam por conta da deficiência. Aí eu quero ver qual é o valente que vai vir aqui no YouTube, no Face, no Insta, falar que é bom ser deficiente, que é legal, que é bacana. Eu quero ver qual é o valente que vai falar isso para mim, né? O quanto a mãe, o pai sofrem com a má gestão, né, do órgão público, de não ter boa informação, com os olhos dos outros, né? Tudo isso é muito perrengue, isso é muito doloroso, é muito ruim, tá? Então, falar que é bom é péssimo. E isso, falar que é bom é legal, é bacana, que dá like, que é bem, isso é claro que a gente não vai se desfazer, a gente não deixa de amar, a gente não deixa de lutar. Eu sou um exemplo disso, né? Eu estou aqui, eu estudei, hoje eu tenho adequando, eu já tive outras empresas. É maravilhoso isso, né? Sou especialista na lei brasileira de inclusão há mais de 18 anos. Então, é maravilhoso. A gente pode progredir, a gente pode evoluir. Mas falar que é bom, eu não gosto. E assim, qual é o efeito disso, né? Como a gente tem o efeito que as pessoas falam que é bom, que é maravilhoso, a gente não busca e não luta, ou a gente é desunido, né? E aí a gente não consegue nossos direitos de forma correta. É onde eu quero chegar. Porque existe no Brasil, existe sim no Brasil, existe no Brasil a cultura da muleta social, porque ninguém nos respeita, né, o universo PCD, como seres humanos, como consumidores, como pagadores de impostos, como agentes protagonistas da sociedade, né? E é uma puta de uma mentira. A gente pode ser protagonista, a gente pode ser pagador de imposto, a gente pode ir para o mercado de trabalho, a gente pode nos divertirmos, ir para uma balada, ir para um barzinho, a gente pode ser empresário, a gente pode ser engenheiro, a gente pode ser médico, a gente pode ser advogado, a gente pode ser qualquer coisa. Então eu aqui particularmente, luto para que essa concepção seja derrubada. E eu vou mostrar para vocês aqui em números, tá? Eu vou dar exemplos, tá? Com essa cultura da muleta, a gente deixa de conseguir, porque eu ensino aqui vocês medicamentos, tratamentos. Eu não vou dar muitos exemplos aqui, eu vou dar exemplos que eu usufruo, tá bom? Isenção de impostos. Eu vou colocar exemplos aqui que eu uso, tá? Isenção de PVA, por exemplo.
usufruir do carro. Usufruir. Tá errado isso aqui. Usufruir do carro. O que mais? Eu utilizo, tá? Eu tô colocando questões aqui que eu utilizo, né? Alguns aprendem errado e não conseguem os benefícios sociais, os benefícios sociais. Aí eu não uso, né? Então, são muitos direitos. Aqui no Adequando, por exemplo, eu já falei em quase em 2 anos de Adequando, eu já falei em 130 direitos diferentes. E é isso que eu queria, né, perguntar. E eu quero perguntar para vocês aqui, qual perrengue, escreve aqui para mim, aqui no chat aqui, qual perrengue vocês já passarem para usufruir de algum direito ou conseguir algum direito. Relata aí para mim, conta aí para mim quais direitos vocês já passaram de perrengue. Comenta aqui, que hoje aqui a live a gente vai conversar bastante. Então, comenta aí quais direitos. Eu já passei algumas questões, por exemplo, de humilhação, etc., públicas e com relação a meu primeiro humilhação com relação a direito foi nesse aqui. Quando eu quis comprar o meu primeiro carro, quando eu tinha 18 anos. Eu fui meio que humilhado, porque o cara falou para mim que eu não era capaz nem de dirigir, nem de comprar carro. O cara falou para mim. Essa impressão que ele deu quando eu fui conversar com ele. Mas tudo isso aqui, gente, ó, eu utilizo e não pago, tá? Medicamento, tratamento, isenção de IPVA, usufruir do carro. Os benefícios sociais eu não utilizo, né? Porque eu como PCD não tenho direito, né? Então, para mim não é coisa, mas eu tenho certeza que para alguns aqui é muito importante, né? Eu vou responder algumas perguntas aqui que que as pessoas sempre me perguntam, tá? Eu até separei aqui 3 perguntas que são são quase as perguntas mais perguntadas no Adequando, né? O Adequando a gente tem 9, hoje são 9 grupos, mais as redes sociais. Essas aqui provavelmente são as 3 perguntas que eu acho que eu mais recebo, né? Meu filho é autista, quais direitos ele tem? Primeiro que você tem que saber que seu filho sendo autista, ele é PCD. Não tem diferença de autismo e PCD, tá? Se é autista, é PCD. Se é PCD, pode ser autista, tá? Então, os direitos dele, do PCD, do autista, está todos dentro da lei brasileira, todos dentro da lei brasileira de inclusão. Gente, eu vou responder todas as perguntas igual eu faço sempre, mas eu vou responder depois, tá? Como eu faço toda vez. Quanto tempo você consegue o benefício? Eu imagino, esse aqui, sempre o pessoal esse aqui, sempre as pessoas falam erradamente, o benefício que elas falam é o direito ao BPC-LOAS. Direito ao BPC-LOAS, se você fizer o processo certinho, no máximo 90 dias você consegue ele. Tá? Se você fizer todo o processo direitinho, tiver toda a documentação, todo o processo direitinho, em 90 dias no máximo você consegue ele. E esse é
A outra pergunta que eu recebo muito é essa aqui. Eu vou colocar as perguntas em vermelho para vocês saberem o que é pergunta, o que não é aqui. Por que que o direito, o benefício é negado? Normalmente, se o direito ou se o benefício não é negado, eu vou listar aqui os motivos, tá? Os principais motivos, tá? Laudo errado. Laudo incompleto. Ou errado. Documentação errada. O que mais? Informação faltando. Dados desatualizados. Local que foi solicitado, que foi solicitar o direito. Não era o correto. Tem outros componentes que fazem muitas vezes vocês perderem os direitos, mas basicamente esses aqui são os 5, vamos dizer assim, os 5 pontos que mais acontecem, tá? Laudo incompleto ou errado, documentação errada, informação faltando, dados desatualizados e local que foi solicitar o direito não era. Um outro que é muito comum aqui, eu vou colocar como bônus, eu pensei que eu ia colocar só 5, mas eu vou colocar 6. Muita gente acha que mentir dá o direito. Normalmente a mentira tem perna curta. Tá? Então, toma cuidado aí, tá? Então, basicamente, esses são os pontos, tá? Se vocês quiserem fazerem perguntas, vocês podem. E tá. Gente, eu quero convidar todo mundo, quem aqui não conhece ainda o nosso YouTube, nosso Face, nosso site, nossos grupos de WhatsApp, para quem não está nos nossos grupos de WhatsApp, quem está vendo aí pelo YouTube, principalmente pelo Face, não conhece nossos grupos de WhatsApp serve para vocês interagirem e eu acabo tirando dúvida de vocês lá sobre os direitos, tá bom? E eu quero dar uma novidade para vocês. Eu vou, semana que vem, fazer uma live especial. Eu vou fazer uma live especial falando do passo a passo para conseguir os direitos, para vocês literalmente deixarem de gastar em 2023, tá? Vocês têm que tomar ali a rédea e deixar de gastar com coisas que vocês não precisam, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma. Vamos começar a responder as perguntas aqui de vocês, para que eu possa interagir com vocês. Rosalina, deficiência intelectual leve, tem os mesmos direitos para PCD? Tem, Rosalina? Tem sim, tá? Não tem, o grau não difere, tá? Ela tá no mesmo grupo de pessoa com deficiência. Vai interferir ali em alguns direitos com relação a quais direitos você está solicitando, mas ela parte ali
no mesmo grupo de direitos que qualquer um. O que vai diferenciar qual é o direito você tem ou não é basicamente dois critérios, tá? São dois critérios. Qual é o grau de condição funcional da pessoa com deficiência e o quanto você gasta com a deficiência, tá? Esses são os dois principais critérios que diferenciam qual direito você vai poder usufruir ou não, tá? A falta de respeito no transporte eu também acho, Helene. Às vezes, uma falta de... Na verdade, hoje a gente vive uma questão de falta de respeito com o ser humano, né? Todo mundo tá muito individualista. A Solange aqui, ser mãe de deficiente é matar um leão por dia, é um problema que não tem devido atendimento de saúde, pedagogia social e nem governamental, realmente. Então, mas Solange, muitas vezes, né, é isso aqui que a gente está conversando hoje. A gente não consegue, aí você está falando de direitos, né? A gente não consegue ter acesso aos nossos direitos porque a gente fica ali no gritar, né? E achar que a gente tem direito ali no grito, né? E a gente tem que aprender, nós, pessoas com deficiências, é isso que eu tento passar para vocês, que eu tento aqui, no Adequando todos os dias, há 2 anos, é mostrar para vocês que o grito não funciona. O que funciona é fazer um passo a passo adequado e exigir que as pessoas, o órgão público ou a empresa, no caso privada, faça aquilo porque você tem direito, não é porque você quer ou porque você é deficiente ou porque você tem os olhos lindos, tá? Ou porque você ganhou mais like na rede social, tá? Porque tem muita gente que ganha o direito, entre aspas, porque viralizou. Isso não é o certo, né? O certo é você conseguir o direito porque você está fazendo a questão correta. É claro que você conseguir por ter se mobilizado é muito bom. Isso é um passo. Mas não é isso. Não é todo mundo que vai conseguir se viralizar, né? Então a gente tem que aprender que outras questões são mais importantes do que ficar gritando, né? Passo perrengue com transporte público. É uma porcaria. É verdade, no transporte público é bem complicado. Comunicação no transporte. A Jeane está perguntando aqui, quem tem BPC vai ser cortado o Auxílio Brasil no novo governo? Provavelmente não, Jeane. Vai continuar a mesma regra. A gente não tem informação que vai ser mudada a regra, não. O Arclébio, desculpa se eu estiver falando errado o seu nome, Arclébio. Sou beneficiário do BPC, minha filha de um ano e meio foi diagnosticada com autismo. Ela tem direito a receber o BPC? Arclébio, se ela tiver nos critérios do BPC, tem sim, tá? Fique tranquilo que ela tem sim, tá bom? Gente, eu tenho aqui uma... Vocês estão vendo aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, né? Eu sempre falo para todo mundo, aqui no Adequando, falo em mentoria, falo no MDG, falo nos grupos do WhatsApp, ou no Insta, no YouTube, aqui nas lives, que qualquer direito da pessoa com deficiência é direito. Vocês não entendem absolutamente nada. Direito da pessoa com deficiência, você consegue no máximo em 90 dias. Tá? Passou de 90 dias, são 2 motivos. Ou tem alguma coisa errada na questão documental, aquelas questões que eu falei para vocês, na questão administrativa. Na questão administrativa. Ou a outra alternativa é má fé. Não tem outras duas possibilidades, tá?
qualquer direito da pessoa com deficiência, você consegue no máximo em 90 dias, tá bom? O que pode demorar mais aqui, o que demora mais é o BPC, porque o INSS tem, ele tem até 90 dias para responder, tá? Mas, olha, para responder, então, assim, então, o BPC é o que pode demorar mais. Porém, a gente aqui com experiência, se você fizer, quando eu oriento vocês, vocês conseguem aí a resposta, às vezes, no mesmo dia. A minha média aqui, não adequando se orientado por nós, ou pegar o passo a passo que a gente ensina, é 7 dias do BPC. Se fizer o passo a passo correto, né? Então, Solange, Fabiane, vamos ver, Solange, Mica Cas, Mica Kleber, Mica Cas. A burocracia para conseguir o bilhete especial pela experiência também é algo absurdo. Eu já pedi 3 laudos diferentes para a instituição onde meu filho faz tratamento e eles, eles dizem que está errado, durante podem errar. Então, o Mica Cas, o Mica Cos, eu vou chamar de Mica para não ser indelicado, tá? A questão é essa, tá? Precisa atender ali os critérios do laudo correto, tá? A gente ensina aqui fazer o laudo da forma correta. Então, assim, se fizer o laudo correto, é errado. A questão aí, eu afirmo, desculpa ser indelicado com você, aí não é o órgão público, não. É que se o laudo está errado, quem está errando é quem está emitindo o laudo, tá? É que muitas vezes o médico não sabe fazer o laudo, então a gente precisa orientar. Eu sempre falo isso, na mentoria, principalmente, eu faço isso. Eu até passo em perguntas para que, quando o médico vá fazer o laudo, ele saiba o que escrever ali no laudo para que ele não tenha erro, tá? Solange, eu também acho. Eu concordo com você plenamente, tá? A minha deficiência não é visual e eu cansei de passar no transporte para escutar. Ah, isso eu também passo, viu, o, o Elaine? Isso eu também passo, viu? O Fabiane, perdão. Eu também passo isso com uma certa frequência. Eu sou chamado que eu não sou deficiente. Mas eu tenho algumas coisas que eu faço, eu às vezes, vou confessar a você, Fabiane, que eu às vezes faço assim de rabugento, assim, eu esfrego na cara dos outros que eu sou deficiente, assim. Eu sou meio, eu sou meio espinafre, assim, né? Eu falo que eu sou meio, eu até abuso disso. A Fabi é o mesmo que acontece com os meus filhos. Então, nós somos aqui pessoas que acontecem a mesma coisa. Também acontece. Gente, vocês que estão passando aqui na live, dá aquele like, dá aquele amei, compartilha a live, que é importante para nós, tá? Eu estou numa fila para passar em uma triagem pela PAI da minha cidade há quase 5 meses. Desse o primeiro acolhimento, eu recebi a informação que a fila para atendimento propriamente dita, que seria as sessões de física, psicólogo, TO, seriam da praia daqui nós mesmos. Mica, você consegue todos esses tratamentos, medicamentos e etc. pelo órgão público. E eu vou dizer para você, a gente tem depoimentos aqui que você consegue até mais rápido, tá? Pai, não se esqueça que é uma empresa ali, uma instituição privada, tá? Ela presta serviço gratuito, mas ela é uma instituição privada, tá? O órgão público é obrigado a fazer, tá bom? Saber quais dificuldades. O que eu falo aqui, Mica, só para fazer um arredondamento do que você está falando, é que muitas vezes a gente não consegue o nosso direito porque a gente não faz o passo a passo da forma correta. E aí vocês
Eu costumo dizer para vocês, tranquilamente, deixa eu colocar minha carinha aqui, eu costumo dizer para vocês tranquilamente que o problema não, vocês não devem se culpar, vocês não aprendem, né, o passo a passo correto, o órgão público não ensina vocês o passo a passo correto. Na internet, até querendo tirar vantagens, se dá muita informação de forma errada, né? Então, tomem cuidado. Mas eu afirmo você, Micael, até convido você a conhecer o Adequando, ir lá no Instagram, conhecer os depoimentos do Adequando, você vai ver que se você fizer um passo a passo correto, você consegue tratamentos, medicamentos, tudo certinho, em muito menos tempo que esse aí, tá? Doutor Tiago, desde agosto, minha filha com autismo não frequenta a escola por falta de professor de apoio. Eles querem passar ela de ano. Eu posso solicitar a reprovação? Pode, você. Eu, inclusive, estava conversando, eu atendi uma menina que eu que está mentorada comigo, está mais ou menos nessa a mesma questão que você, Tiane, só que ao contrário, né? Reprovar. E eu falei para ela que ela tem o direito de ali solicitar uma conversa com a direção pedagógica e se as questões tomadas forem baseadas em cima de questões clínicas, vocês podem sim solicitar, no seu caso, a reprovação, né? Ou eventualmente um, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Um horário, uma forma especial de atender para que ela não tenha defasagem ali no que ela ficou tanto tempo sem o conteúdo acadêmico, né? Então, dá sim. Teve algumas alterações na SP-Trans. Estão pedindo até para eu fazer alguma coisa em cima. Eu preciso até dar uma estudada mais do que houve de mudança, mas eu fiquei sabendo, sim, Solange, que teve mudanças e fui informado que teve mudanças, que ia haver mudanças, né? Mas a SP-Trans está tentando se adaptar ao novo modelo de deficiência, né? Que a deficiência por condição do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão. Eles vão errar bastante por enquanto. O que eu estou querendo, o que a gente está sugerindo, até para os órgãos públicos, quando a gente é consultado, assim, quando vem pesquisa para nós, ou a gente é consultado, é que adote o RG como passagem, tanto nos ônibus, quanto nos trens, no metrô. Eu espero que eles aceitem isso, façam igual o idoso, né? Então, assim, se você tiver o RG PCD, você vai poder passar aí gratuitamente, porque eu acho que é o mais simples, na verdade. E é o mais simples e o mais correto, né? Na verdade, facilita para todo mundo, desburocratiza e você não quero que ela vai para a seria seguida, para a série seguinte, se não foi alfabetizada. Caso o menino. Eu não entendi bem o que você falou aqui, Jane, mas assim, basicamente o que eu diria para você é para você ir na direção pedagógica, né? Colocar a situação. Eu nem sei se repetir é o melhor. Se eu fosse a direção pedagógica e você, eu sugeriria para fazer aí um horário especial para ela, para que ela tivesse aí essa compensação durante um tempo na série seguinte, né? Que de repente tendo um reforço e etc. Eu não sei se é possível no caso da sua filha, mas eu eventualmente procuraria essa alternativa, tá bom? Você poderia me dar alguma dica de como conseguir pelo SUS? Ah, Mica, vem aqui semana que vem
eu vou te dar o passo a passo como você conseguir tudo isso. Aqui a gente ensina todo o passo a passo na prática, tá, Mica? A gente ensina como conseguir medicamento, tratamento, transporte, questões do carro, todos os direitos eu ensino passo a passo aqui. O Adequando tem essa finalidade de ensinar vocês a conseguirem o direito da pessoa com deficiência na prática, sem precisar ou de advogado ou de intermediários, e sem ficar perdendo tempo com burocracia, tá? Eu vou ensinar, sim, vocês a conseguirem semana que vem. Essa live aqui é um pré, é um esquenta da live seguinte. Você consegue tudo isso aí, você consegue TO, físio, a reabilitação neurofuncional, eventualmente terapias cognitivas, você consegue tudo isso aí. O Arclébio, Tiago, você pode receber o BPC, eu e minha filha? Pode, tá? Você pode sim. Hoje a lei permite que mais de uma pessoa do mesmo grupo familiar receba BPC, tá bom? Então, pode ser mais de um deficiente no mesmo grupo familiar, um deficiente e um idoso, 2 idosos, a lei permite isso no mesmo grupo familiar, tá bom? Bom, gente, foi muito bom. Hoje eu achei que ia dar pouco tempo de live, ó, deu 50 minutos de live ainda, deu bastante. Então, agradeço aí a companhia de todos. Boa noite, eu espero todo mundo na live da semana que vem. Feliz ano novo. Para quem está aqui é novo e quer ir lá nos grupos do WhatsApp, é só mandar um PV para a gente, que a gente manda aí os links dos grupos do WhatsApp, para que vocês tenham aí conhecimento dos direitos e ainda poder, eventualmente, tirar alguma dúvida sobre o direito da pessoa com deficiência. Tá bom? Fiquem com Deus e até semana que vem.